Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Obrigado pelo carinho de todos, pela presença. Espero que tenha sido um final de semana de muita alegria, de muita paz, de muita luz. Então, vamos ver o que a Joana nos reserva para essa semana. Eu acredito que seja bem importante. Como sempre, né? Boa noite. Leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Franco. Capítulo 133. A oportunidade de elevação moral que a vida te permite deve ser aproveitada com sabedoria e imediatamente. A sucessão do tempo é inevitável e, passada a ocasião, ei-la perdida. Tempo e vento que passam não retornam jamais. Assim, utilizares-te proveitosamente de cada ensejo de crescimento íntimo é bênção que liberta. Permanece vigilante, de modo a aproveitares todas as horas da tua existência carnal. Dizem, né, que a água que passa por debaixo da ponte nunca volta. A Joana também colocou aqui que as oportunidades que nós recebemos, nós temos que aproveitá-las todas. Que oportunidades são essas? Aquela pessoa que nos maltrata, nos humilha, nos magoa. Aquele colega de trabalho que insiste em nos provocar. Aquele familiar que gera sempre aquela implicância conosco. Aquela doença que não nos liberta, que ficamos reféns dela. Aquele trabalho cansativo, extenuante e que nós não temos alegria, prazer, né, em fazê-lo. Anotar isso entre muitas outras coisas, não ficaria o tempo todo aqui falando. Todas essas situações são oportunidades de elevação. Saber suportar, saber compreender essas situações nos fazem, nos impulsiona para que nós descubramos algo novo e melhor. Quando nós passamos por essas situações de aflições, de desespero, de tristezas, de amarguras, de alegrias também, de realizações, todas essas são situações que podemos utilizá-la para a nossa elevação. São oportunidades que nos são dadas pela espiritualidade. Sim, situações também favoráveis são oportunidades. Como nós lidamos com ela, se nós tripudiamos sobre outras pessoas, se nós comemoramos demais, nos envaidecemos demais com determinada situação. Então vejam que a todo momento nós podemos aproveitar essas oportunidades que a vida nos dá. Oportunidades essas que talvez não voltem mais. Mas não voltam? Não. Essa não volta, porque ela já aconteceu e fizeram, né? Fizeram o que eu digo, no mundo espiritual foi feito de tal forma que você pudesse enfrentá-la naquele momento que era o mais propício para você, que você poderia dar o maior testemunho ou o melhor testemunho. Então, aquele momento pode até ser reproduzido algo similar no futuro, mas igual não vai ter. Então, é sempre muito benéfico e importante que nós
aproveitemos cada um desses momentos. É um trabalho muito grande, né? Muito difícil e que requer de nós uma intensa busca. Por quê? O tempo passou e nós não aproveitamos. E o que acontece? Nós envelhecemos. Se não mudamos quando novos, imagina quando velhos. O tempo tem essa característica. Nos torna mais teimosos, nos torna mais sábios, mas também mais convencidos de que estamos certos disso ou certos daquilo, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que eu faço assim, que eu faço assado. E a gente acredita e que estamos certos. Quando novos, a gente tem aquela impulsividade maior e a gente às vezes tem uma tranquilidade de talvez não voltar atrás, de voltar atrás, perdão. Já com mais idade é difícil, a não ser que você já tenha trabalhado isso durante a vida. Aí é outra situação que não é essa que eu estou falando. Então, o normal é chegarmos na fase adulta de uma maneira mais envelopada, digamos assim, com menos jeito de mudar. Então, vamos buscar, diante de cada situação que nos acontece, de cada momento, de cada coisa que nós participamos, tirar dali os melhores proveitos, as melhores lições e, óbvio, aplicar aquele ensinamento daquele momento, daquela situação, em proveito nosso, tomando novas decisões, aprendendo a lidar com a vida de uma maneira diferente, nos posicionando na vida de uma maneira diferente. Quando nós passamos por uma determinada situação, se nós não tirarmos dela as lições necessárias, nós acabamos tendo que passar por uma situação similar depois, até nós aprendermos. Não é assim, eu fiquei doente, agora eu vou tomar conta da minha saúde. Não é isso. Por que eu fiquei? O que me levou àquilo? O que eu preciso fazer no meu estilo de vida para que aquilo não aconteça mais? É determinar a causa para evitar, que aquilo se repita novamente. Então, é a forma proveitosa de tirarmos os bons ensinamentos das situações que nós vivemos, seja ela qual for. E às vezes você está preocupado vamos voltar ali ao início, que foi um parente que te aborrece, te enche a paciência, ou então, mais comum, muito comum, uma situação de trabalho, uma situação profissional, um problema amoroso, um problema pessoal, interno. Às vezes nós nos cobramos demais e não sabemos dar a nós mesmos as soluções para sairmos daquela situação. Então veja que em tudo tem a oportunidade tão grande de nossa elevação, de mudar os contextos internos de nossa vida, de perceber todo o momento, todo o dia a dia. Já viu aquele momento onde estão todos agitados, você dá aquela paradinha, olha tudo em volta e pensa consigo mesmo internamente, fala assim, poxa, mas calma aí, vamos resolver isso assim, vamos resolver assado. Parece que você saiu daquela situação, começou a olhar ela de fora e você começa a tomar pé da situação e da vida.
é fazer mais ou menos isso em relação a nós o tempo todo. Quantas vezes nós falamos indevidamente, nós erramos, nós nos damos muito mal por emitir uma opinião. Quantas vezes nós não infringimos o espaço do próximo com o nosso jeito de ser? Quantas vezes nós permitimos que o próximo tire proveito de nós porque nós não percebemos? Nós não paramos para analisar aquela situação. Sim, às vezes nós perdemos muito pela nossa invigilância. Às vezes nós fazemos coisas demais pela nossa invigilância. Então, a Joana nos diz ali no final, permanece vigilante. Fique atento. Explore as possibilidades. Busque os detalhes. Não deixe as coisas acontecerem. Tal coisa aconteceu, foi uma coincidência. O acaso não existe, né? Já nos disse Kardec. Em tudo nós podemos tirar as lições necessárias. Em tudo nós podemos aprimorar ainda mais a nossa vida na matéria. Em tudo nós podemos dar grandes passos de melhoria. Termos a paciência, a calma, a tranquilidade de agir em determinado modo ou de determinada forma para não repercutir um problema maior, uma dificuldade maior. Então, busquemos sempre essa parcimônia, essas situações para que a gente não tenha que no futuro nos arrependermos. Poxa, se eu tivesse feito isso lá atrás. Eu sei que cada um de nós vive com algum tipo de remorso. Cada um de nós vive de uma determinada forma, achando que poderia ter feito algo diferente. Às vezes nós sonhamos, né? Aquele filme De Volta para o Futuro. Se eu pudesse pegar os resultados da Mega Sena, hoje eu teria dinheiro, seria uma pessoa diferente. Sim, você seria. Mas será que seria você? Uma pessoa diferente, sim. Financeiramente, talvez um posicionamento, né? Dentro da sociedade diferente. Mas e tudo aquilo que você passou, que transformou você, que te fez ser quem você é? Que fez você buscar uma religião, fez você buscar uma consciência, uma visão maior da vida? Será que com dinheiro, com fama, com facilidades, você estaria nessa condição moral que está hoje? Então, é aproveitar cada momento como uma grande lição para a nossa vida. É óbvio que tem aquelas coisas que acontecem no dia a dia que a gente já está mais acostumado até a essas, se nós pararmos um pouquinho, raciocinarmos por que fulano fez isso, por que ciclano fez aquilo, por que Beltrano agiu dessa forma, a gente pode encontrar algumas respostas a certos questionamentos nossos. Podemos, e talvez seria interessante fazer isso de vez em quando. Eu sei também, eu estou naquela posição que a gente fala e parece que a gente tem que viver agora. Não é isso. Quando você se depara com uma situação diferente e você tem tempo para dar aquela parada e olhar e raciocinar, um tempo para você abrir a sua mente, deixar de pensar naquele momento do dia e
de perceber aquela situação, ou de noite, quando você chegar em casa, em vez de ficar lá nas redes sociais, né, virando página, pensa no seu dia, como é que foram algumas daquelas situações. Estou pedindo para você não fazer, mas dedica ali uma meia horinha, 20 minutos, a tentar recapitular o que aconteceu, o que você fez, quais foram as respostas, como funcionou. Não acuse ninguém. Tal coisa aconteceu porque fulano é isso, ciclano é aquilo, beltrano não. Faz isso não. Porque isso aí é uma saída fácil. E quase não tiramos aprendizado nenhum disso. Pensa sempre em você. Por que isso aconteceu? Por que fulano talvez tenha tomado essa decisão? Mas fulano, a característica dele é assim, ou ele é assado, ok. E o que eu posso fazer para não provocar essa característica de uma próxima vez? São esses detalhezinhos que nos fazem tomar decisões diferentes. Aproveitar cada momento da vida. Se você, parecido comigo, que em determinado ponto da minha vida era aquela mesmice, acorda, vai para o trabalho, volta, final de semana sai, ou final de semana fica em casa, ou final de semana está tendo que fazer outra coisa para compor renda, e tudo se repete todas as semanas. Você é um grande candidato a passar por esse treinamento, esse exame, assim como eu fiz também, para que nós possamos entender a vida de uma maneira diferente. Não é que você vai se tornar um expert, ou então um sábio. Não. Apenas você vai começar a olhar a vida de uma maneira da qual você vai conseguir viver melhor. Você vai se sentir mais capaz de tomar certas decisões sabendo quais são as consequências. Literalmente, você começa a tomar a rédea da sua vida. Que Jesus abençoe a todos, que seja uma semana muito inspiradora, de muita paz, de muita luz, de muita inspiração, hein? Para que possamos perceber e aproveitar nossos momentos evolutivos. Juntos, unidos. Vamos à nossa prece, vamos agradecer a Jesus pela semana que passou e pela semana que chega. Querido Mestre Jesus, começamos agradecendo, né, Senhor? A semana que tivemos. Senhor, quantas dificuldades, quanta luta, quanto trabalho. Foi difícil, Senhor, mas venci. E rogo a Ti que esteja ao meu lado nessa semana que se inicia, para que eu também possa vencer e continuar fiel a Ti. Mas me ajuda, Senhor, a perceber uma maneira de viver melhor, de estar a seu lado de uma maneira mais eficaz, eficiente, que eu possa aprender com os meus erros e que eu possa aprender com as lições que as pessoas me trazem. Que eu possa ter esse discernimento, Senhor. Que os bons espíritos me apoiem nessa minha decisão, que me incitem, Senhor, a perceber e notar tudo aquilo que me cerca. Obrigado, Senhor, por me ajudar tanto e estar sempre ao meu lado. Eu rogo a Ti que continue sempre conosco, hoje e sempre. Meus amados, meus queridos irmãos, uma boa semana a todos que sintam essa presença de Jesus ao seu lado. Que assim seja.